Hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa Academia da Alma com o pastor Joás. Agora pela manhã fala o pastor Joás. E à tarde vai falar o pastor Juarez e à noite o pastor Erasmo. Graças a Deus que a ordem dos pastores vieram junto conosco nesta Academia da Alma, falando exatamente aquilo que a gente precisava de ouvir. Ontem, na abertura, o pastor Tiago Lopes falou para nós, pastor da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, que aliás está sendo parceiro nesse trabalho aqui. Todo o equipamento de som que nós estamos usando aqui foram ofertados por eles para que nós usássemos, e a gente, graças a Deus, nós estamos sendo muito bem abençoados, não só pelo equipamento de som, mas também pastor Tiago Lopes é aquele cara que ele sabe mexer lá naquele cantinho ali que estava escondido dentro de nós. E ontem ele esmiuçou mesmo o texto da palavra de Deus. Graças a Deus, nós somos muito bem atendidos nesse trabalho maravilhoso, Academia da Alma. A nossa intenção, irmãos, é trabalhar o corpo que é o templo do Espírito Santo, a alma também, que é aquilo que nós temos de prestar contas a Deus, e o Espírito. Então, assim, nós vamos, nesses dias, trabalhar isso. Agora pela manhã vem o pastor Joás, vem falando sobre masculinidade, sobre a responsabilidade do homem como homem na família, o sacerdócio no lar. Ele vem pegando isso aí. Quando eu liguei para ele, ele falou: Carlos, você tem certeza de que eu fale mesmo nesse assunto, masculinidade? Esses tempos está muito difícil para a gente falar isso, mas eu vou mexer com vocês, eu vou machucar. Então, o pastor Joás, hoje ele vai falar sobre masculinidade e a responsabilidade do homem como sacerdote do lar. Graças a Deus. Vamos lá então, nesse trabalho maravilhoso. Vamos lá. As dificuldades dos filhos, elas se devem ao problema dos pais. Eu não sei se meu tempo de pastorado, raramente eu vejo um filho que tem um problema que não foi gerado de alguma forma, pelo modo como procede o pai, a mãe, ou ambos, enfim. Por isso é que a gente pensou primeiramente na questão da masculinidade. E nós temos na Bíblia vários exemplos que nos dizem que ao homem foi entregue o ser sacerdote na sua família. É interessante, vocês sabem disso, na religião de Israel não havia sacerdotisa. Não. Sacerdotisa era algo das religiões pagãs. Nos templos pagãos havia sacerdotisas, mas não Israel. Essa era uma prática dos pagãos. Logo, a gente precisa partir desse ponto. Entregar a função de ser sacerdotisa da sua família é, no mínimo, fugir à responsabilidade, a tarefa que Deus entregou a você, a mim. Isso tem sido realmente algo que ocorre com muita frequência nos nossos lares evangélicos. Na minha trajetória pastoral, inclusive na igreja onde eu estou, há uma série de homens crentes que nada fazem ou pouquíssimo fazem em termos da vida espiritual da sua família, do seu lar. Mas essa é uma tarefa nossa. Eu me lembro que quando tinha minhas filhas em casa, eu tenho muita saudade disso, eu tenho 3 filhas. A Joyce, que é a mais nova, hoje é mãe, eu sou avô dos 2 filhos dela. Eu contava história, eu mesmo contava história para elas. E para a Joyce eu contei história até quando ela tinha 12 anos e meio, toda noite. Às vezes eu estava na televisão vendo reportagem, uma coisa que ia muito, alguma coisa política, econômica, economia, e eu estava lá falando: papai, você não vem contar história para mim não, essa noite não? Você for, filha, eu estou indo, vou dormir, o senhor não vem aqui. Tá, estou indo. Deixa eu falar política aí, vamos lá. E tal, e contava.
E cada dia é uma história, né? Como o pastor conhece alguma coisa da Bíblia, né? Então vai contando ali. Existem, aliás, alguns livros que ajudam. Um deles é Conduzindo os Pequeninos a Deus. Usei durante muito tempo esse livro, interessantíssimo. Ele parte lá do Éden, vai até o Apocalipse, passando por todas as partes da Bíblia, interessantíssimo. Morte, juízo final, céu. Aí, hoje, a gente ri, nós estamos com 38 anos. E quando a gente se reúne em Vitória, nós moramos em Vitória, são ovelhas do Marcelo Aguiar. E a gente se reúne lá com a família e tal. E a gente está lembrando daquela coisa toda. Ela dizia isso para mim: papai, você era muito bobo. Como bobo? Como bobo? Aí ela disse: eu me lembro do Senhor imitando Deus falando, chamando Samuel. Samuel. Ah, mais ou menos você lembra, né? O que eu queria é exatamente isso. Joyce é professora e eu ouço, né, elogios acerca da condição dela como professora da escola bíblica, de uma das maiores classes lá na Mata da Praia. 60 alunos tem a classe dela. Grande, né? 60 alunos. E ela é uma das professoras da classe. E a turma gosta. Puxou a mãe dela também é muito exímia, faz com muito esmero. Estela é muito cuidadosa, é muito dedicada naquilo que faz. E a praia de Estela é a escola bíblica dominical, leciona lá em Louros. Todo mundo, em Cachoeira, todo mundo gosta de ir para a classe de Estela. E Joyce tem esse veio, né? Mas ela contava a história para ela sempre. E ainda tentava imitar Samuel. Ela dizia: tá bom, acho que eu era bobo para você aprender. Tá. Então, veja só, é tarefa minha, é sua, né? De ser sacerdote em nosso lar. Eu acho interessante, e a gente vai voltar a alguns dos personagens, que o livro de Jó principia dizendo o quê? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Olha, isso tem que estar rodando na minha e na sua cabeça constantemente, tá certo? Para a gente poder colocar em prática, né? Eu às vezes penso que se eu pudesse dar sobrenome a Jó, porque você fala que o nome dele era Jó, eu chamaria Jó de Jó sincero, reto, temente a Deus. Como sobrenome, né? Jó sincero, reto, temente a Deus. O que mais sabemos sobre o homem Jó? Há uma coisa que me chama a atenção e não é novidade, está na Escritura, né? Jó era um homem em toda, né, a acepção da palavra, né? Inclusive era um homem, né, também macho, porque tinha filhos, né? Então era alguém que teve capacidade de gerar. Mas há uma coisa que me chama a atenção: Jó era um homem ocupado. Era um homem ocupado. Veja só o que a Bíblia diz sobre Jó. Eu sei que alguns de vocês têm mais do que Jó, mas vamos lá. E o seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 linhas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os outros. A gente tem sempre a desculpa de achar que nós somos ocupados demais e por isso não podemos exercer o sacerdócio em nossa família. Aliás, alguém já disse que se você tem tanta ocupação que não é capaz de ministrar espiritualmente na sua família, você tem mais ocupação do que Deus gostaria que você tivesse. Então diminua. Porque há uma coisa que sempre me encanta em Noé. Ninguém se salvou com a pregação de Noé, mas a família dele sim. Então, se ninguém mais se salvar com a sua maneira de ser, com o seu agir como homem, como sacerdote, que a sua família seja salva. Jó
era um homem ocupado. Quantos de vocês têm isso aí? 7 mil ovelhas? Levanta a mão. 7 mil ovelhas, 3 mil camelos, 500 boi, 500 jumentos. Quem tem isso? Vocês são ocupados. Não humilha, não. E muitos servos. Essa é a certeza. São servos. Trabalhar para Jó. Percebe? Jó era um homem ocupado. Tem pastor que tem muito Mas a gente documento. aprende muita coisa. As ocupações de Jó não o faziam negligenciar o mais importante: sua família. Ocupadíssimo, mas não a ponto de não dar atenção à sua família. Ele diz: e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E essa gente, juntamente com a sua esposa, tinha prioridade sobre as ovelhas, os camelos, as jumentas, os bois e etc. E os servos. A prioridade nossa, como homens crentes, certo? É ser sacerdote da nossa própria família. É exercer sacerdócio entre os nossos. E porque Jó era sacerdote, não é? Na sua família, a Bíblia diz o seguinte, capítulo 1, verso 5, vamos lá? E Quando terminavam a rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um de seus filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso, porque pensava que um dos filhos poderia pecar, ofendendo a Deus em pensamento. como é que um homem com tantos bens, com tanta ocupação, tinha tempo para se levantar e, não é? Interceder e invocar a favor dos filhos? Porque ele era o sacerdote da sua família. O sacerdote da sua família. E é interessante que a Bíblia diz: Jó fazia isso sempre fazia isso. Uma versão que diz: fazia isso continuamente, não é? Continuamente, sempre. A gente já leu essa passagem bíblica. Quem já leu a Bíblia várias vezes, já leu isso tantas vezes quanto já leu o livro de Jó. Mas essa, não é, verdade precisa estar encarnada em nós. Precisamos realmente ver isso e fazer, praticar. Eu sempre digo que a nossa dificuldade não é a ortodoxia. Nós somos muito ortodoxos de louvor, de adoração, mas nossa dificuldade é a ortopraxia, praticar aquilo que a gente já sabe. E nesse caso aqui, certo? Ser sacerdote à semelhança de Jó. Jó não era um sacerdote ocasional, certo? Na família dele, ele não tinha um turno. Quando a Bíblia fala dos sacerdotes de Israel, havia turnos, né? Lembra disso? Você lê ali sobre os sacerdotes de Israel, havia um turno, né? Quando fala, por exemplo, de pai de João Batista, como é que chamava? Zacarias, né? Então, no seu turno e tal, ele entrou e lá ficou mudo e tal. E terminado o turno, Jó não era um sacerdote na família dele, não era sacerdote ocasional, não tinha turno. Hoje ele está de plantão e amanhã ele não está. Não é isso. A Bíblia não diz isso. Ele era um sacerdote de plantão permanente. Jó não terceirizava a sua função, ou seja, o ser sacerdote da família. Ele cumpria. E sempre, Jó sempre fazia isso. Eu e você somos convidados a ser assim. Sacerdote mesmo na nossa família. Eu penso que não tem coisa mais triste para um pastor. E eu sei, queridos, eu não quero, evidentemente, imputar ao pastor, ou a um líder, todas as responsabilidades pelos desvio dos filhos. Hoje, por exemplo, posso fazer aqui a memória, um colega, pastor querido, muito querido, que exerce um trabalho muito bom, muito fantástico, e até eu saiba, menos 2 dos filhos estão completamente desviados. Informação que tem que um até estaria na macumba. Isso para mim seria uma facada no coração,
né? Não posso achar que ele seja responsável. Mas, veja só, para que alguma coisa dessa natureza, ou qualquer perda dos seus filhos, não ocorra, bem, invista nos seus filhos, invista na sua família, invista no seu lar, porque se você não for sacerdote do seu lar, você pode mais cedo ou mais tarde acordar para o desprazer, a tristeza de ver os seus desviados. Trabalhou tanto para que os homens batistas, ou melhor, para que a União de Homens Missionários da sua igreja fosse fantástica, mas não trabalhou para que os meninos homens, ou se é menino, pode ser homem, e as meninas mulheres eram Maringá do Nordeste. É menino homem? É menina mulher? É menina mulher. Para que os meninos homens e as meninas mulheres da sua família sejam ganhos. Mas você fez fantásticas programações para os homens. Faça, continue fazendo, vale a pena. Essa é uma delas. Mas seja sacerdote da sua família, certo? Jó era alguém, e isso eu acho aqui fantástico. Jó era alguém de quem, ou acerca de quem, o próprio Deus deu testemunho. E que testemunho, não é? Olha lá. Você pode imaginar, eu às vezes passo por aqui, cara, Deus afrontou a Satanás, desafiou a Satanás usando um homem. Como é que está lá? E disse: O Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém é da terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se deixa de homem. Ninguém, homem íntegro, porque a gente sabe que o homem ali é o Ish, não é Adão, não foi simplesmente tirado do barro. É interessantíssimo esse desafio de Deus. Jó é sacerdote no seu lar. Eu disse ainda há pouco que foi a nós, homens, que Deus entregou o ser sacerdotes em nossa família. Não somente isso, Deus deixa clara a nossa função, ser sacerdote, mas deixa claro quais são as nossas tarefas como sacerdote na nossa família. Eu acho isso aqui lindo, gosto de passar por aqui e ler, tá? E aí você tem no manual do sacerdote, que é Levítico, é um livro escrito para que os sacerdotes pudessem saber o que eles seriam e o que eles fariam. Então você tem no manual do sacerdote, que é Levítico, as orientações de Deus. Parece que você vai ter um grifei alguns para poder ficar bem, saltar os nossos olhos, porque por vezes a gente lê a Bíblia e algumas coisas nos passam desapercebidas, certo? Mas aí Deus está instruindo por meio de Moisés a Arão. Vamos lá? Devagar? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto será queimado sobre as brasas do altar toda noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. O sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua pele nua, e levantará cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Não, deixa eu refletir aqui com vocês um pouquinho. Dá ordem a Arão e a seus filhos. Mas quando a gente pensa em sacerdotes, a gente pensa em Arão, primariamente em Arão, certo? E aí ele diz: esta é a lei a respeito do holocausto. Aí ele fala em brasas, altar, algo que deve permanecer diuturnamente. Aí ele diz uma coisa que está ali, o fogo sobre o altar nunca poderá ser apagado, de jeito nenhum. E o sacerdote, vejam que, e o sacerdote é quem fará isso. Ele vai embaixo, ele levará a cinza quando for houver consumido
o holocausto sobre o altar ficará junto ao altar. Quem faz isso é o sacerdote. Pode passar agora, por favor. A gente vai continuar lendo. Depois, despirá as suas vestes e vestirá outras roupas e levará a cinza para fora do arraial, para o lugar limpo. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha do altar cada manhã, e sobre ela porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Bem, se você ler isso aí só na perspectiva histórica, não fará efeito nenhum sobre a sua vida nem sobre a minha. Mas se eu trouxer isso para a minha vida, epa, peraí, eu sou um sacerdote da minha família. Existe um altar na minha casa? Eu não estou falando necessariamente de uma coisa física. Existe um altar na minha casa? Existe um momento em que reúno os meus, ou com os meus, enfim, nos achegamos a esse altar. Tenho a compreensão de que é minha tarefa manter o fogo, espiritualmente falando, aceso na vida dos meus filhos, na vida da minha esposa, na vida da minha família. Tenho eu a compreensão de que sou eu quem devo manter aceso este fogo. Se alguém está desanimado espiritualmente, desanimado, se algum filho não quer ir para a igreja, se a esposa está desanimada, enfim, eu entendo que é porque está faltando isso aí da minha parte. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se acenderá. Aí a questão aqui é a seguinte: veja, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Mas quem é que acende o fogo cada manhã? O sacerdote. Não é a esposa do sacerdote, mas é o sacerdote, certo? O sacerdote. Eu e você e eu, nós somos sacerdotes na nossa família, no nosso lar, na nossa casa. E a nossa tarefa como sacerdote, ou no exercício do sacerdócio, é manter fogo espiritual aceso em nossa família. Deixa eu olhar aqui, porque o negócio resolveu sair do. Essa negócio de tecnologia, acho que eu volto para ele. Eu já estou com o meu já. Certo? É interessante uma coisa que a gente aprende aqui na palavra de Deus. O sacerdote pode morrer, mas não o sacerdócio. O sacerdócio permanece. Tem que ser transferido. Alguém tem que continuar. Então não haverá coisa mais maravilhosa, e para mim é uma coisa mais maravilhosa saber que em algum momento eu vou partir. Eu não tenho nenhum problema com isso, eu já sei que vou mesmo. Nós sabemos. Não tem. Nós sabemos o quê? Que você vai ou que eu vou? Mas é que nós sabemos que eu vou. Nós sabemos, também sabemos. Percebe? Então, agora, sabe qual é a minha maior alegria? E acredito que seja, vocês também, precisa ser, é de que eu não estou deixando filhos perdidos neste mundo. Certo? Eu não estou deixando filhos perdidos neste mundo. Filhos ou esposa que não conhece o Evangelho, que. Não. Essa para mim é a maior. Tá? Alguns de nós tem filhos, doutores, pós-doutores, fizeram. Graças a Deus por isso. Quando minha filha, uma das filhas, fez pós-doutorado, e ela fez doutorado nos Estados Unidos, parte do doutorado, e depois fez doutorado. Quando terminou, recebeu aquela coisa toda. E aí, minha filha, como é que você se sente agora? Sua filha. Só sua filha. Eu nunca ouvi a coisa melhor do que isso. Só sua filha. Tá bom, tá ótimo. Então, veja só. O sacerdócio pode morrer. O sacerdote pode morrer, mas não o sacerdote. O seu sacerdócio deve ser um legado. Você tem que transferir isso para os seus. Aí, nós temos ali, Tá? Vamos ler juntos? O Senhor
toma Arão e agora Eleazar, seu filho, e faz-o subir ao monte Hor. Depois tira as vestes sacerdotais de Arão e coloque-as em Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. fez Moisés, como o Senhor lhe ordenara, porque subiram ao monte Hor, perante os olhos de toda a congregação, e Moisés tirou as vestes de Arão e as pôs em Eleazar, seu filho. Morreu Arão ali sobre o cume do monte, e desceram Moisés e Eleazar. Arão não foi longe, do monte. Quando toda a congregação soube disso, que Arão havia morrido, toda a casa de Israel chorou por Arão durante 30 dias. O sacerdote morreu, mas o sacerdócio foi mantido. Quem é que vai, não é, lhe substituir? Quem é que vai dar continuidade? Na sua família, seus filhos, se você, evidentemente, for sacerdote. Mas hoje, não dá para ser amanhã. Hoje, você vai morrer e eu também como sacerdote. Mas o sacerdócio precisa permanecer. É aquilo que a gente tem na Bíblia, né? Em relação à palavra, né? E as ensinarás a teus filhos e aos filhos de teus filhos, etc. Tal. Sacerdote e sacerdócio precisa ser realizado no lar. Eu gostaria de insistir em relação a isso. O papel nosso como homens sacerdotes junto aos nossos filhos. Um dos maiores dramas em nosso tempo tem sido a ausência e a consequente falta de referência masculina. Eu falei sobre masculinidade, masculina dos nossos filhos. Com frequência, e acredito que os colegas pastores aqui possam dar o mesmo testemunho, a gente tem essa dificuldade no seio das famílias da igreja. Homens que não são em nada referência aos seus filhos. Lá em Cachoeiro existem algumas situações assim, mas eu, quando cheguei para a igreja, eu encontrei lá, elas conheci. Depois eu a batizei e hoje ela não está mais na igreja. O marido nunca foi batizado. Um casal jovem, bem jovem. E eles têm uma filha, que hoje está uma mocinha, e um rapaz que hoje deve estar com seus, 19, 22 anos possivelmente. Eu notava a dificuldade que aquele menino tinha, né? E os jeitos, os modos muitíssimo efeminados, mas eu procurei conhecer o pai e me aproximei do pai dele. Era uma negação como pai, como homem. Na verdade, a figura que ele tinha como referência era a mãe dele. A mãe era a referência. Isso é mais comum do que parece. A mãe era a referência. Eu comecei a trabalhar com ela, falar inglês com ela, minha irmã, né? Pastor, mas ele gosta tanto. Interessante, pastor, ele gosta de fazer as roupinhas das bonecas. Não tem nenhum problema de fazer roupinha de boneca, porque eu pensei que ele fosse depois, mais adiante, um costureiro, não é? De autoestima e tal. Bom, mas foi, a gente tentou e tal. Aí o pai uma vez saiu de casa, usou bebida, droga, mas novo ainda. Uma vez tentou suicídio, e eu sempre dando assistência aqui. Que desastre, que desastre. Olha, hoje o pai já tem, hoje não, força de expressão, já tem alguns anos, 5, 6, 7, talvez, anos. Eles se separaram e a mãe, que é uma imaturidade ao extremo, magrinha, bem magrinha, bonita, muito bonita, cabelos negros, bem. Se você olhar para ele, hoje, ele é literalmente a mãe dele, sobre todos os aspectos. Inclusive, mudou o nome. Hoje ele não aceita ser chamado pelo nome de Gustavo. O nome dele é... a mulher do... Chama? Melania. O nome dele é Melania. A falta de referência masculina, aí volta lá e vem cá, sacerdote no lar, certo? Mas não é sacerdotisa, você não é sacerdotisa, você é o sacerdote do seu lar. A falta de referência masculina tem sido uma tragédia.
tragédia. E veja só, a ausência não significa necessariamente que o homem pai não esteja em casa, em consequência da morte, do divórcio ou de outra situação. Não, essa ausência não. Existem homens em casa ausentes. Aí nós falamos sobre isso. E você já ouviu tanto sobre isso, né? Enfiar a cara na televisão, ou no computador, no tablet, ou enfim, smartphone, e ninguém sabe. Entra por um quarto, porque é meu canto. Meu canto? Pode até não ser um canto, mas concordo que sai do canto, né? Para poder cuidar da sua família. Houve um grande escritor, e eu confesso para vocês que a gente vai lendo tanto tempo para isso. Lembra do que leu, mas necessariamente não lembra de quem disse, né? Acontece comigo. Mas eu não sei se Dobson, eu não sei se Lewis ou Chesterton, não é um desses três. Disse o seguinte: há filhos, meninos, lutando desesperadamente para se parecerem homens como suas mães. Filhos, meninos, lutando desesperadamente para se parecerem homens como suas mães. A única referência real que eles têm é da mãe deles. Precisamos ser sacerdotes em nossa casa. Não como Samuel. Samuel é sacerdote, vocês sabem disso. Lembra do que a Bíblia diz sobre ele? Olha lá. Vamos lá. Juntos. E Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida. E ia de ano em ano. E rodeava o Betel e a Gilgal e a Mispa. E julgava a Israel todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque estava em sua casa. E ali julgava Israel e edificou ali um altar ao Senhor. Julgava Israel em todos aqueles lugares. Quando vinha para casa, ainda estava ocupado com Israel, julgando. Bem, como toda ausência tem consequência, não nos iludamos, toda ausência tem consequência, certo? Principalmente a ausência paterna. A Bíblia diz aí em seguida, 1 Samuel 8, de 1 a 3, diz o quê? E sucedeu que tendo Samuel envelhecido, eu e você vamos envelhecer, Constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do segundo Abías. Foram juízes e vencedores. Porém, Seus filhos não daram antes disciplinaram a avareza e tomaram presentes que beberam o juízo. Caraca, sacerdote, julgou a todo mundo, cuidou de todo mundo, ofereceu sacrifício a todo mundo, ao que tudo indica. E ainda tinha visto o exemplo de Eli. Pois é, entendeu? Então, seja sacerdote no seu lar. Mas não, só para chegar no final da vida, ter filhos que se inclinam à avareza, na marra tomam presentes e pervertem o juízo. Dê tempo aos seus filhos, seja sacerdote na sua casa. Eles serão e farão amanhã o que você é e faz hoje. No livro É o janeiro. os fevereiros também. Os janeiros, os marços, abrios. No livro Conversa Franca, tá? De Dobson, há um poema interessante. O tema parece que não tem nada a ver. O gato está no berço, escrito por Sandy e Harry Chapin. Ele diz o seguinte, até coloquei ali. Coloquei? Não? Não está aí não? Tá. Ele diz o seguinte, presta atenção lá. Meu filho chegou, é o pai, né? Meu filho chegou há pouco tempo atrás. Veio ao mundo como todo mundo faz.
mas havia aviões para tomar e contas para pagar. Enquanto eu estava fora, ele aprendeu a andar e estava falando, antes de eu saber o que acontecia, e ao crescer dizia: vou ser como você, pai, e você sabe que vou ser como você. E o gato está no berço, e a colher de prata, o garoto azul e o homem na lua. Quando você virá para casa, pai? Não sei quando, não, mas ficaremos juntos então. Você sabe que nos divertiremos. Meu filho faz 10 anos, pouco tempo atrás, fez. E disse: obrigado pela bola, pai. Vamos jogar? Você me ensina a chutar? Hoje não, disse eu. Tenho muito o que fazer. Tudo bem, ele falou e se foi. Mas o sorriso continuou dizendo: vou ser como ele. É sim, você sabe que eu vou ser assim. E o gato está no berço e a colher de prata. E o garoto de azul e o homem na lua. Quando você virá para casa, pai? Papai? Não sei quando. Não, mas ficaremos juntos então. Você sabe que nos divertiremos muito. Bem, ele voltou da faculdade, terceiro estágio, né? Ele voltou da faculdade pouco tempo atrás, parecendo tanto um homem que eu tive que falar: filho, me orgulho de você, venha conversar. Ele meneou a cabeça, sorriu e falou: o que realmente quero, pai, se puder me emprestar, é a chave do carro. Vejo você depois. Quando você vem para casa, filho? Não sei quando. Não, mas ficaremos juntos então. Você sabe que nos divertiremos muito. Já faz tempo que me aposentei. Meu filho se mudou. Liguei para ele outro dia mesmo e disse: gostaria de ver você, se não se importa. Gostaria muito, pai, ele falou, se arrumar tempo. Sabe, meu novo emprego está difícil e a criançada está doente. Mas foi muito bom falar com você, papai. Foi bom mesmo falar com você. Ao desligar o telefone, refleti. Ele havia crescido igualzinho a mim. Meu filho é como eu. O gato está no berço, e a colher de prata, o garoto azul e o homem na lua. Quando você virá para casa, filho? Não sei quando, não, mas ficaremos juntos então, pai. Você sabe que nos divertiremos muito. Quando? Então, nem do pai para o filho, e agora? Nem do filho. Não basta, vou concluir, não basta ser sacerdote, é preciso exercer o sacerdócio. Não sei se a carapuça do menino aqui, do pai, cabe na cabeça de algum de nós, tomara que sim, se não, ótimo. Não basta ser marido, sua mulher precisa de um homem, um amante, um amigo, um companheiro, um esposo, que lhe dê segurança e lhe inspire confiança, alguém que expresse frequentemente o seu amor por ela. Alguém disse que o amor expresso é o pão nosso de cada dia. Você passa semanas com a sua mulher, nenhuma palavra de carinho, nenhum gesto de apreciação, nada. Ela se sente um objeto de cama e mesa, não é? Cama e mesa. Daqueles, eu me lembro que eu pastorei isso aí, ele já estava idoso, tinha até uma dentadura, o seu caso, né? Mas ele já precisa dizer que ama a sua esposa. Enquanto eu falava dentadura, batia uma dentadura, eu não preciso dizer isso não, porque ela já sabe isso. Ela já sabe. A dentadura vai. Seu irmão, diga para ela. Ela sabe disso. Tá bem. Tem tempo isso. Eles fizeram 50 anos de casado. E eu disse para ela, já morreram, né? Faleceram os dois. Eu disse: minha irmã, vou citar o nome não, porque tem gente aqui enxerida, parece que cai no túmulo. Vá para o cemitério, mas. Deixa eu ver. Vasculhar a genealogia. Não. Esse risco não vou correr, não. Minha irmã, assim, vamos fazer uma festa, né, irmã? Ela não vai fazer festa nenhuma, pastor. Como não? Não. Eu tinha um homem, na verdade não era o Luiz, dentro de casa. O Adão. Era o Adão. Mas nunca tive um marido, um companheiro,
um amigo, eu não tenho nada para fechar. 50 anos. E não fez nada, não. Eu fui pastor deles. Não vou falar não, porque vocês vão escolher o cemitério de Vitória. Tá aqui! Qual o túmulo? Diga o túmulo. Ainda vão querer descobrir o túmulo, né? Exumar para saber se... Nada disso. Então, o amor expresso. Amor expresso. E seja natural, para a esposa não achar que você está sendo falso, querendo só alguma coisa. Não basta ser pai. Existe um livro, O Mundo Precisa de um Pai, um livro fantástico, vale a pena ler. O Mundo Precisa de um Pai, muito interessante. O autor declara que o verdadeiro pai estabelece autoridade, confere identidade aos seus filhos. Veja, é uma crise de identidade sem precedentes. Não sei se na igreja de vocês tem, mas eu tenho lá na igreja, meninos e meninas. Esse negócio já chegou. A gente vai chegar na igreja, vai chegar? Já chegou. E quero saber como é que a gente faz o quê? Certo? Fecha os olhos, trabalha. Enfim, né? Pais que não conferem autoridade, identidade a seus filhos, filhos que não sabem o que são. Fornece segurança, certo? E afirma potencial. Está na página 101 do livro O Mundo Precisa de um Pai. Isso certamente só é possível se formos não somente Adão, mas se formos Ish. No Adão, até se pode enxergar o macho, mas somente no Ish se vê a masculinidade. Um homem que tem personalidade, agora eu não gravei isso aqui. Um homem que tem personalidade sabe quem é, onde está e para onde está indo. Um homem sabedor também da sua missão neste mundo. Um homem grande, não em estatura, mas em qualidade, em caráter. Um Ish é um vencedor, alguém íntegro. Somente este homem, o Ish, será verdadeiro sacerdote em sua família. E seus filhos, quando envelhecerem, ao contrário dos filhos de Samuel, andarão pelos caminhos do Senhor. Somente o homem, o Ish, será um verdadeiro sacerdote em sua casa, e de seus filhos jamais se ouvirá o que está registrado acerca dos filhos de Samuel, de Eli. Agora é de Eli, cadê? Vamos lá? Eram, porém, Os filhos de Eli, filho de Belial, não conheciam o Senhor. era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. É interessante as expressões. Não conheciam o Senhor. Mas não tinha um sacerdote em casa? Tinha, mas possivelmente um sacerdócio. Não basta ter um sacerdote. Eles eram sacerdotes. Tá certo? O pecado deles era grande, muito grande, certo? Por qual desprezavam o que era do Senhor. Que Deus, em sua misericórdia, nos abençoe e possamos, à semelhança de Davi, mesmo diante de todas as nossas falhas, porque a gente falha, sermos escolhidos para que sejamos homens segundo o coração de Deus.